verdade que o conhecimento nos ilumina e nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Não basta crer e fazer. É necessário, acima de tudo, de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva ou proativa sem o discernimento conquistado da vivência do que foi assimilado. Eu sou Sebastião Camargo, começa mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. A nossa gratidão a você, telespectador, a você, teleouvinte, a você, ouvinte, onde quer que se encontrem. Que Deus nos abençoe neste instante divino, a você, internauta, também. Que Jesus nos ilumine, que os benfeitores nos amparem, mais uma vez que os elementais nos sustentem, que nós possamos trazer uma palavra que acolhe, que conforta, que esclarece, que gera estímulos para a libertação. Porque o conhecimento, como eu fiz a leitura aqui na página 91 do nosso livro, então é bem verdade que o conhecimento nos ilumina. Ele nos desperta. Entretanto, a libertação somente ocorrerá mediante uma vivência consciente e responsável do que se aprendeu. Então não tem como libertar-nos sem a vivência. Mas, ao mesmo tempo, não basta crer e fazer. É necessário, acima de tudo, ou melhor, não basta crer e fazer, é necessário, acima de todo o conhecimento adquirido, compreender o que está sendo realizado. Não existe compreensão produtiva sem o discernimento conquistado na vivência do que foi assimilado. Por isso, a intenção do estudo desta obra, porque até então estudávamos, não anotávamos coisa alguma, nem autor, nem a obra, nem o capítulo, e num dado momento, um HD com 10 anos de estudo queimou. E eu sei, assim como fizeram com Francisco Cândido Xavier, que até uma altura ele psicografou muita coisa. Chegou uma altura, Emmanuel, os espíritos pediram, pode queimar, que isso foi apenas um ensaio, não serve para nada. E o que eu estudei não servia para nada, porque se eu fosse usar, não tinha autor, como eu disse, não tinha obra, não tinha capítulo, não tinha coisa alguma. E mesmo depois, ainda continuei meio descuidado, mas fazendo algumas anotações, tanto que para colocar as mais de 700 notas de rodapé no livro, deu mais trabalho do que a organização do livro. E a intenção do livro foi achar esses fragmentos esparsos para compreender realmente o que somos, já que a pauta é o conhece-te a ti mesmo. Lembra, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo já é esse, conhece-te a ti mesmo. Então, logo no início aqui do livro, na página 31. O conhece-te a ti mesmo, baseando na questão 919 do Livro dos Espíritos. Há um meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse. E esse sábio, nós o conhecemos em Atlântida, no Egito, por depois nós fomos lembrando as nossas memórias através desses estudos. Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria. E se houve essa convivência, ficou frações dessa consciência em nossa consciência e pequenos links para acessar esses conteúdos através de nossa história. Foi possível acessar mais ou menos 8.000 anos de nossa história no planeta Terra, sem falar de outras paragens que não cabe aqui neste momento.
para que pudéssemos ter a sensibilidade e buscar esses conhecimentos e ordená-los, para evitar que você tivesse que estudar tantas obras e gastar um tempo enorme e às vezes não chegar a quase lugar nenhum. Porque, de fato, a gente não estuda as obras de capa a capa. No início eu comecei fazendo isso. Estudamos as ideias, é Allan Kardec, foi a recomendação dele, está aqui na introdução de nosso livro, num dado momento colocamos com Allan Kardec, ele recomendando-nos, baseado nessa doutrina de amor. Ele fala, o que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. Então, seguir o ordenamento e encadeamento das ideias. Nós começamos estudando as obras de capa a capa de Allan Kardec, organizada por ele. E depois, estudar as ideias dentro das obras, começando no Livro dos Espíritos, viajando para o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a obra Céu e Inferno e a Revista Espírita e etc., para compor o enredo. Faltou alguma coisa? Aí buscamos em Leon Denis, em Gabriel Delanne, Ernest Bozano, Camille Flammarion, Alexandre Aksakov, Ebbe Sajan, Gustave Gelei, sem falar de outros de sua época. E para chegar em Emmanuel, André Luiz, em Miramês, Joana de Ângeles, porque não fica uma lacuna. Não tem como compreender as obras de Joana de Ângeles se não houve um estudo da base com Allan Kardec e da continuação com esses elementos citados e depois com os demais luminares, Emmanuel, André Luiz, Miramês e tantos outros, Amatiz e etc. Então, se a nossa intenção era esta, num dado momento nos estudos, além de estudar, buscar compreender planos para a aplicação do estudo em nossas vidas. E a jovem de 70 e poucos anos, Irandi, na época eu não sei quantos anos ela tinha, mas hoje, já com mais de 70, ela tinha osteoporose generalizada. E conversando com seus órgãos, assim como está na obra Autodescobrimento, uma busca interior, que Joana de Ângeles nos ensina a fazer isto, e na obra Desperte e Seja Feliz, que também, de alguma forma, ela nos mostra como fazer isto. E nós fomos compondo esse enredo, como fazer. E ela começou a usar. Então, o diálogo terno e amoroso com as suas imperfeições morais, que está em Autodescobrimento, uma busca interior. Conversar com seus órgãos, com suas células, com seus tecidos, com suas moléculas, com seus átomos, etc. Colocar em ação esse médico interior. E o resultado foi, com 3 meses, ela tinha apenas artrose, ficou apenas localizada nas suas juntas. 6 meses depois ela recebe alta, e não só alta. Ela tinha uma osteomielite na ossatura de uma das pernas, que sofria as dores dilacerantes do processo infeccioso há mais de 50 anos. E ela sarou da osteomielite também. E falou, isso não pode ficar só com a gente. E ela nos indicou a possibilidade da confecção do livro. Então ela deu o start para a confecção do livro. Eu não tinha sequer ideia do que era fazer isto. João Francisco, que iniciou conosco nesses estudos, esse livro precisa ter um tripé, ou esse estudo precisa ter um tripé. O que é, para que serve e como usar. E ainda nos aconselhou, fala primeiro para que serve.
Depois, se a pessoa mordeu a isca, isso serve para nos curar de todas as enfermidades. Ou mordeu a isca, aí você fala, agora o que é esse conhecimento? Como usá-lo? E aí nós fomos compondo esse enredo. Então, o que é, para que serve, como usar. Nesse sentido, Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tem uma síntese. Todos os poderes da alma se encontra resumido em 3 palavras: querer, saber, amar. E ele começa a discorrer. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Então isso era o querer, filosofia, o estudo. Mas nesse querer eu já tinha que fazer convergir todas as atividades psíquicas, emocionais, mentais, perispirituais, físicas, morais, espirituais, para o alvo que eu queria atingir, para aquilo que eu almejava desenvolver. Mas ele narra no segundo momento, saber, porque sem um estudo profundo, então não era apenas estudar, era um estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, porque eu precisava conhecer com quem eu estava lidando e conhecer as leis que governavam esses elementos. O pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Nesse sentido, André Luiz também narra, nós podemos ficar aprisionados na nossa própria criação. E termina dizendo, acima, porém, de tudo, é preciso amar, porque sem o amor, a vontade e a ciência, porque o primeiro é a vontade, o querer, o segundo é a ciência, o saber, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis, porque não adianta saber, não adianta apenas querer e não adianta somente saber. É necessário fazer. O amor ilumina-as. O amor como lei ilumina-as. Fecundas ainda como lei. Centuplica-lhes os recursos, agora como substância. O amor gera e nutre a substância, organiza e mantém a lei. Não se trata aqui do amor que se contempla sem agir, mais do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Ou seja, pensar e sentir, falar e agir. Está entendendo o enredo de hoje? Não é tão difícil. Agora nós temos que ter um objetivo. Então a primeira coisa quando vamos estudar, estabelecer um objetivo. Bom, qual o objetivo? A autocura. Tudo bem, agora qual a fonte do conhecimento para conquistar, para fazer acontecer tal objetivo? Bom, agora a fonte, o ensino universal dos espíritos, que não tem cercas, não tem cerceamentos, tem uma característica própria, é universal. Qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tenha ou não a crença, pode receber esses ensinos. Porque os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, se manifestam como um grande exército, e qualquer um, letrado ou não, como eu disse, tenha ou não a crença, cristão ou não, pode receber esses ensinos. E baseado nisso, agora, então eu tenho a fonte. Então agora eu vou estudar. Agora, após o estudo, discernir. Agora, na experimentação. Eu estudei, agora eu vou cientificar se o que eu estudei funciona na prática. Então eu vou experimentar. Bom, cientifiquei. Funciona agora. Agora eu vou definir a minha conduta
a partir do que foi cientificado. Então, querer, saber e depois fazer. Não é difícil. Agora, eu nunca consegui consertar um carro sem estudar mecânica. Eu posso até me aventurar. Eu nunca consegui consertar um computador sem estudar montagem e manutenção de computadores. Então, antes eu era apenas motorista. Dirigia mais ou menos. Mas quando dava uma pane no veículo, não sabia consertar. Antes, operava com certa dificuldade o computador. Mas quando dava uma pane, não sabia consertar. Então, o curso de montagem e manutenção me deu as noções básicas para que eu possa montar um computador. Montei alguns. Nunca deram problema. Configurei, formatar um HD, fazer várias coisas, instalar um software. A gente precisa saber. Agora, em relação a nós, o que sabemos de nós? Sabemos que somos a síntese de todas as nossas vivências? E como Leon Denis nos recomenda no livro Problema do Ser, o Destino da Dor, aprendei a abrir, a folhear, a ler o livro oculto em vós, o livro das metamorfoses do ser. Ele vos dirá o que tendes sido e o que sereis. Ensinar-vos-á o maior dos mistérios, a criação do eu pelo esforço constante. A ação soberana que, no pensamento silencioso, faz germinar a obra. E segundo vossas aptidões, vosso gênero de talento, far-vos-á pintar as telas mais encantadoras, esculpir as mais ideais formas, compor as sinfonias mais harmoniosas, escrever as páginas mais brilhantes, realizar os mais belos poemas. Tudo está aí, em vós e em torno de vós. Tudo fala, tudo vibra, o visível e o invisível. Tudo canta e celebra a glória de viver, a ebriedade de pensar, de criar, de associar-se à obra universal. Esplendores dos mares e do céu estrelado. Majestade dos cimos, perfume das flores, melodias da terra e do espaço. Vozes do invisível que falam no silêncio da noite. Vozes da consciência, eco da voz divina. Tudo é ensino e revelação para quem sabe ver, escutar, compreender, pensar e agir. É necessário querer, mas é imprescindível saber, mas acima de tudo, fazer. Agora, como posso reconstruir aquilo que eu desconheço? Colocamos no livro: ninguém ama o que não respeita. Ninguém respeita o que não conhece. E essa frase é uma homenagem a esse missionário que passou por aqui e, na época, uma outra candidata que pronunciou a frase juntamente com ele. Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Não sabemos se naqueles instantes eles estavam pronunciando frases de alguém ou se eram deles mesmos. Mas a frase reporta-se a ele. Fizemos o rearranjo, sim. Mas o fundo era isso. Ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. Então, como eu posso respeitar o meu corpo se eu desconheço? Como eu posso amar aquilo que eu não respeito? E aí começamos a estudar o espírito como um todo e culminamos na origem da vida.
E entendendo a origem da vida, a sua natureza, a sua destinação, não foi difícil. Porque quando eu penso, eu aglutino em torno do que penso uma porção de espíritos, princípios e inteligentes do universo ou elementais. Ou a matéria-prima diretamente da fonte, ou ela em alguma expressão, como matéria elementar, como fluido universal, como matéria mental, como bioenergia, como princípios vitais, como fluidos vitais, como energia vital, que são as frações, as facetas dessa bioenergia. Eu preciso querer. Como que eu posso dialogar com um dos meus órgãos, convidá-lo a que volte à normalidade, como Joana de Ângeles nos propõe, se eu desconheço qual a sua função? Como que eu posso mergulhar no intrincado conjuntos celulares dos tecidos que compõem esse órgão e envolver essas células em vibrações de amor se eu desconheço o que é células? Ou como são esses tecidos? Como que eu posso conversar com as forças mantenedoras do mundo físico e do perispiritual se eu desconheço os elementais, que formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos e formam a base de todo o corpo biológico e perispiritual também, como Ramatiz define na obra Fisiologia da Alma. Por isso, é necessário querer. Mas é essencial saber e, acima de tudo, viver. E o curioso é, sem a vivência, não se constrói a experiência. E somente a experiência nobremente vivenciada que nós transferimos para o nosso subconsciente e alteramos o nosso comportamento. Pois o subconsciente é o quartel-general dos instintos e essas pequenas almas instintivas, no despertar da consciência do Atma, o anjo, que nós falamos, com Pietro Baldi em A Grande Síntese, com Allan Kardec em A Gênese, que nos ajuda a governar os nossos órgãos, que nós podemos criá-las com o nosso modo de pensar, de sentir, falar e agir. Então, como que eu posso conversar com essas pequenas almas se eu as desconheço, se eu as não respeito? O aproveitamento total da energia, seja ela qual for, o não desperdício de coisa alguma, o fazer o máximo com o mínimo, nós já começamos a conquistar esses elementos. Porque eles são espíritos desde a origem que se unem, formando todas as coisas. Então são eles que dão as cores, os sabores, os odores, são eles que formam essa base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Se eu sei o que é, eu penso. E conforme Leon Denis, agora em O Grande Enigma, se eu pensar, eu vou atrair esses elementos também, conforme Emmanuel na obra Roteiro. E André Luiz em Sinal Verde. Se eu atrair, eu vou gravar neles a minha inteligência, os meus sentimentos. Vou qualificá-los para o que pretendo. Mas se eu sei o que é um átomo, conforme Allan Kardec nos ensina a criar átomos e transformá-los em alimentos, em moléculas, para dar os sabores, os odores, as cores, os valores, no Livro dos Médiuns, criar moléculas, conforme está na Gênese, criar órgãos com a mentalização, conforme Camille Flammarion, em A Morte e o Seu Mistério, volume 1, criar tecidos, corpos, conforme Joana de Ângeles, e eu preciso ter uma noção disto. Por isso, exemplos não nos faltam desses luminares que estudaram tudo isso e deixaram de bandeja para nós. Joana de Ângeles com mais de 100 obras só através de Divaldo Pereira Franco. Não estou falando de Joana Angélica de Jesus, que deixou a sua obra, de Juana Inês de la Cruz, que deixou a sua obra como médica, como poetisa. Não estou falando de Clara de Assis, de Joana de Cusa, que foram as suas outras etapas. Só esse espírito a partir
do pseudônimo Joana de Ângeles, a obra imensurável que deixou em nosso benefício. Agora não adianta ler. Não adianta apenas ler. Quando você chega aqui em capítulos como esse, consciência e vida. Então eu vou fazer uma incursão pela consciência, depois a consciência responsável, consciência e sofrimento e depois exame do sofrimento, num capítulo. Antes, o ser real. Eu vou estudar a complexidade da energia, eu vou estudar a interação espírito-matéria e depois problemas da evolução. Então fica apenas ainda o convite, que foi no programa passado e nesse. Ainda não estudamos como gostaríamos. Vamos entrando na toca do coelho a cada programa. Espero que você esteja gostando, porque esse é o objetivo do projeto do Instituto O Despertar da Consciência. Para isso existe o site Despertar da Consciência, para que você tenha uma noção do que é. Lá vai falar. Então entra lá e fica sabendo. Lá tem as nossas redes sociais, os links para o YouTube, o Instagram. Lá tem os WhatsApps para pergunta, telefones fixos, e-mails, tem a agenda. Tudo está à sua disposição. Você pode adquirir o livro, pode adquirir outros produtos na nossa loja virtual. Também está à sua disposição. E se quer comprar por atacado, megalivros.com.br é a distribuidora oficial da obra. A nossa gratidão a você, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos ajuda na propagação dessa mensagem. TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz, TV Web de Frutal, que é a parceira, sugeriu esse programa, sugeriu falar da biografia e nós sugerimos falar da obra. Falamos um pouco do autor, mas mais da obra do que do autor. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus. O Portal do Espiritismo, Portal Espiritismo Andradina também, a nossa gratidão profunda. Deus nos abençoe e até já.